Há um momento silencioso que antecede todas as palavras, um intervalo tão sutil que poucos percebem. Esse momento existe antes da oração do cristão, antes do mantra do budista, antes do Ana do hindu e antes da contemplação hermética. É o espaço onde nada ainda foi dito, mas tudo já está presente. Nesse intervalo, que parece vazio, mora o sagrado. E talvez toda a jornada espiritual seja apenas o esforço humilde para retornar a esse instante primordial, onde a consciência respira sem máscaras e o ser humano recorda, mesmo que por um lampejo, aquilo que realmente é quando o cristão se recolhe para orar. Não está apenas repetindo palavras aprendidas na infância ou pedindo a intervenção de um Deus distante. A verdadeira oração não é uma lista de súplicas, mas uma abertura da alma. É o momento em que o coração se torna transparente o suficiente para que a presença possa atravessar os véus da mente. A oração é o diálogo direto com Deus, mas não um diálogo comum, pois não há um eu rígido e separado que fala, nem um outro inacessível que escuta. A oração verdadeira dissolve a fronteira entre aquele que ora e aquele a quem se ora. Ela é como um rio que, ao tocar o oceano, perde a necessidade de nome, direção ou forma. A oração é o chamado que brota da própria essência humana, o eco de uma memória antiga que lembra ter vindo da luz e desejar retornar a ela. No budismo, a meditação nasce de uma visão diferente, mas alcança a mesma profundidade. Ao meditar, o praticante não fala, não pede, não se dirige a um ser transcendente. Em vez disso, ele abandona contínua e atentamente tudo o que não é verdadeiro. Observa pensamentos que surgem como nuvens momentâneas, dons da mente condicionada que tenta se afirmar. A meditação é o processo de observar o eu, até que o eu se revele como ilusão. É o retorno à natureza desperta, ao estado em que nada precisa ser alcançado, porque tudo já é. No coração da meditação não há separação entre observador e observado. O meditante se torna o próprio fluxo da existência, livre do peso das identificações, livre das narrativas que a mente moderna insiste em repetir. A dissolução do eu, tão assustadora para muitos, não é um desaparecimento, mas uma libertação. É o momento em que o ser deixa de carregar fardos que nunca foram seus e repousa na clareza luminosa do que sempre foi. No hinduísmo, especialmente nas tradições que honram o dhyana, surge uma síntese entre essas duas abordagens. O dhyana é a ponte que une o esforço humano e a graça divina. Nele, o buscador não apenas observa o eu desaparecer, mas deixa que o divino apareça. É a união entre concentração profunda, devoção ardente e rendição amorosa. Quando alguém entra em dhyana, atravessa camadas que vão além da mente discursiva, além das emoções, além da memória. A consciência se expande até tocar a presença que permeia todas as coisas. Os hindus dizem que o dhyana leva o praticante a experimentar o divino não como uma crença, mas como realidade palpável. A consciência se torna o templo. O corpo
se torna o altar, e o universo inteiro se torna o sacerdote silencioso que guia a alma ao seu destino. No hermetismo, a contemplação é a busca da mente universal. É o silêncio que conduz ao reconhecimento de que tudo o que existe é expressão de uma única inteligência infinita. Contemplar, para o hermetista, é recordar que a mente humana é um fragmento da mente divina e que pensar é tocar o eterno. A contemplação hermética não é o fechar dos olhos para o mundo, mas o abrir dos olhos internos para ver o mundo como ele realmente é. O hermetista contempla para dissolver o véu da ilusão e perceber que o cosmos inteiro é uma única vibração, uma única consciência, pulsando através de incontáveis formas. Se olharmos profundamente, veremos que esses caminhos, apesar de diferentes na superfície, são idênticos em essência. A oração, a meditação, o dhyana e a contemplação são variações de um mesmo retorno à fonte. São portas diferentes que conduzem ao mesmo templo interior. Orar é falar com Deus. Meditar é silenciar para ouvi-lo. Entrar em dhyana é unir-se a ele. Contemplar é rir com reclo em todas as coisas. São práticas distintas apenas para a mente que se apega a nomes e rituais. Na profundidade, são movimentos idênticos da alma que deseja voltar ao uno. Mas nesse tempo que chamamos de moderno, algo tenta romper essa ponte sagrada. Vivemos em uma era onde a consciência é manipulada com precisão cirúrgica. As telas piscam com notícias negativas que alimentam o medo, a ansiedade, a raiva e o desespero. A matriz contemporânea, ela é construída para fragmentar, dividir e distrair. Ela opera em frequências baixas, porque uma mente dispersa é fácil de controlar. Os vícios digitais sequestram a atenção, substituindo o silêncio interior por estímulos incessantes. A comparação social transforma a vida em um palco onde ninguém é suficiente, onde todos sentem que precisam ser mais, ter mais, mostrar mais. A inveja é fabricada nas vitrines luminosas da tecnologia e a alma humana, seduzida por imagens que não refletem a realidade, começa a se esquecer de si mesma. É assim que o sistema mantém o ser humano aprisionado. Ele o empurra para fora de si, para longe de sua essência. Uma pessoa desconectada de seu centro torna-se vulnerável, instável, insegura. A matriz sabe que enquanto a consciência estiver adormecida, o ser humano aceitará qualquer narrativa, qualquer medo, qualquer limitação, e assim o mundo moderno se torna uma prisão invisível, construída não com barras de metal, mas com distrações, ruídos e ilusões. No entanto, existe uma saída, e ela não é tecnológica, não é política, não é científica. A saída sempre esteve dentro. A oração e a meditação são chaves ancestrais para romper o encantamento das sombras. Quando alguém ora de verdade, a vibração do coração se eleva para além da manipulação emocional. Quando alguém medita profundamente, a mente se liberta das correntes do condicionamento. A oração limpa o campo emocional. A meditação limpa o campo mental. Juntas, elas devolvem ao ser humano a lucidez, a força e a clareza que a matriz tenta roubar. A oração
faz a alma recordar sua origem divina. A meditação faz a mente perceber que não é dona de nada. Ambas quebram o ciclo de estímulos que mantém o ego intoxicado. Ambas devolvem ao indivíduo o poder que lhe pertence. A oração reconecta o ser ao céu. A meditação reconecta o ser ao silêncio. Quando essas duas forças se unem, elas rasgam o véu ilusório que recobre a consciência e instauram um estado de presença que nenhum sistema consegue dominar. Esse retorno ao sagrado não é apenas um caminho espiritual, é um ato de rebeldia contra a manipulação coletiva. É o gesto mais profundo de liberdade. A alma que ora verdadeiramente não pode ser controlada. A mente que medita verdadeiramente não pode ser manipulada. O ser que contempla verdadeiramente não pode ser enganado. E assim, no coração da prática, acontece algo que transforma tudo. Orar e meditar deixam de ser rituais e se tornam modos de existir. A pessoa passa a viver em comunhão contínua com aquilo que transcende a forma. Já não é necessário fugir do mundo, porque o mundo deixa de governar o interior. Já não é necessário lutar contra o caos, porque o caos perde o poder de invadir a consciência. A alma encontra repouso. A mente encontra clareza. O corpo encontra equilíbrio. E o ser humano, finalmente, encontra a si mesmo. Esse é o verdadeiro despertar. Não é um evento grandioso, não é uma iluminação que cai do céu, não é um milagre concedido a poucos. É a reconquista do olhar interior. É o reconhecimento silencioso de que a fonte sempre esteve acessível, esperando que o buscador lembrasse o caminho. Orar é caminhar em direção ao mistério. Meditar é deixar que o mistério caminhe em direção ao buscador. Quando esses dois movimentos se encontram, o divino deixa de ser conceito e se torna experiência. Se você sentir que esta mensagem falou algo que você já sabia, mesmo antes de ler, talvez seja porque sua alma reconheceu o chamado. Somos todos viajantes do mesmo caminho, tocando a mesma presença por diferentes portas. Se este texto expandiu algo dentro de você, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com aqueles que também precisam recordar o caminho de volta à fonte.